Na questão 35, a gente tem que encontrar o ponto onde o gráfico corta o eixo x, o ponto onde o gráfico corta o eixo y e, por fim, desenhar o gráfico aqui. Então, eu já copiei para a gente adiantar o processo. Bom, o que tu sabe a respeito disso? Tu sabe que o ponto onde o gráfico aqui dessa equação vai cortar o eixo x é no lugar onde o y for zero. Então, vamos lá fazer aí. Vamos lá, vou fazer, muito bonito, né? Tá. Se o nosso y é zero, então o meu x vai ser igual a 4. Basicamente, o que vai acontecer aqui, se isso aqui for zero, então vai ficar x igual a 4. Tá, então, essa seria a letra A. E perdão pela demora com os vídeos, é que eu tirei uma semana de férias, isso raramente acontece, principalmente agora, né? Do jeito que anda o canal, não é para acontecer de novo tão cedo, mas eu tirei ela para descansar. E agora a gente vai voltando aos pouquinhos aqui, com o ritmo padrão, né? Então, vão acontecer problemas, certo? Como sempre. Enfim, o nosso y é 0, nosso x vai ser igual a 4, vírgula, y0, já sabemos. Então esse é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Letra B, ele quer saber o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Tá, neste caso aqui, se o x for zero, né, então a gente vai supor aí que o nosso x é zero. Vai supor não. Quando o x for zero, qual é o valor de y? Bom, vai ser menos 2y igual a 4. Logo, nosso 4 dividido por menos 2 vai ser igual a menos 2. Então tá aí. Esses são os dois pontos. Esse autor aqui recomenda, para te traçar o gráfico, e é uma coisa segura de fazer, que tu encontre mais um ponto, tá? Mesmo que a gente saiba que isso é uma reta e aí 2 pontos bastam para te traçar ela, para te ter certeza que está tudo bem, tu teria que encontrar um terceiro ponto aqui. Só que a gente tem o GeoGebra, então, por ter esse recurso e para mim não ficar desenhando tudo, né, porque fica muito feio os meus desenhos de qualquer jeito, a gente joga a equaçãozinha para cá e ele traça o gráfico para a gente. Com esse gráfico aqui, a gente pode verificar algumas coisas. Por exemplo, que quando o nosso y é igual a zero, o valor do x é 4. Tá? Eu coloquei para coisa me mostrar o ponto. Aqui, mas não tá. Eu não me lembro se pela internet eu colocava, ele ficava bem certinho, dava 4 e 0 é o que ele mostraria. Aqui ele tá. Tem que ser muito preciso para ele mostrar o negócio, tem que acertar bem certinho o ponto. Então eu acho que eu vou tirar essa coisa de coordenada aqui. Mas enfim, a gente vê claramente que quando y é zero, nosso x vale 4. Quando o x for zero, nosso y vale menos 2. E daí tu pode tirar outras soluções para essa equação. Por exemplo, quando o x for 2, o y tem que ser igual a menos 1. Tá? Então dá para a gente verificar esses pontos aí. Se o x é 2, então vai ficar 2. Vamos pegar toda a equação, né? Não tem porquê a gente falar em verificar uma coisa sem usar a equação direito. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar você, vem pra cá. Nossa, o cara perde o jeito, né, cara? Então, o ponto que a gente vai usar vai ser 2 e menos 1 pro y. E é isso que vai ter que acontecer. Então, se eu substituir aqui qualquer um dos dois, no caso eu posso escolher o x ou o y, eu vou escolher o x. Então, se eu substituir x por 2, eu tenho que encontrar o y igual a menos 1. Aqui, eu posso dividir todo mundo por 2, tá? Posso, então farei. Então, vou ficar com y aqui, menos y no caso, e aqui vai dar 2. Agora, se eu somar y em ambos os lados, ficaria eu com 1 igual a 2 mais y. E aí, se eu subtrair 2 em ambos os lados, eu vou descobrir que o meu y é igual a menos 1. E é isso que a gente esperava que acontecesse. Então, esse ponto aqui pertence à reta. Logo,
o nosso gráfico parece que está certo, né? Ah, mas o GeoGebra sempre acerta e tal. Sim, mas verifica, tá? Porque na hora da prova tu não vai ter esse benefício aí de utilizar ele. Só espero me arrumar aqui que a idade chega, o cara não pode ficar muito tempo na mesma posição. Senão os ossos começam a doer. Ossos doem, doem. Acredite em mim. Muito bem, então fizemos o gráfico, foi o que ele pediu. A gente agora pode verificar o gabarito disso. Questão 35. A letra A seria o ponto onde o gráfico corta o eixo X, 4 e 0. E a letra B é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Então, que seria quando o X for 0, o Y é menos 2. Menos 2 mesmo? Ó, tá lá, isso mesmo, 0 e menos 2. Tá. 37 agora. Eita, olha o espaço que deu. Tá. Tinha o gabarito, né? Vamos lá ver se tem um gráfico bonitinho aqui. É que eu tava olhando pro gráfico de cima, por isso que eu tava estranhando. Não, tá aqui o gráfico. Tá? Quando o nosso x é 4. Quando o x é 4, o nosso y é 0. E quando o nosso x é 0, o nosso y é menos 2. Então é isso. Vamos voltar para a próxima aqui, que vai ser a 37. 35, 37 aqui. 5x igual a 3y. Muito bem, então aqui eu vou escolher, ou melhor, escolher não, né? Quando o nosso x for 0, o y vai ser 0. Então esse seria um dos pontos. 0, 0. Do mesmo jeito que quando o nosso y for 0, o x também vai ser. Então essa reta passa pela origem do gráfico ali, né? Então, origem dos eixos, né? Não do gráfico. Tá, e outro ponto que a gente poderia escolher seria... Ah, tá, mas claro, né? Teria que ser o x e o y aqui, o a e o b. Então, nesse caso, eu diria que o a e o b é a mesma coisa. Então, nem sei como eu vou representar isso. Vou botar assim, a e b. Opa, não esse b, esse b. A e b estão aí. Ah, mas não tá bom. Lamento. Mas então, os dois pontos são o mesmo, né? E agora a gente precisa de mais um ponto. Eu vou ser esperto aqui, tá? Eu vou escolher um valor de y que eu consiga dividir pelo 5 para que seja fácil de resolver. Então, se o meu y for 5, por exemplo, quanto é que vai ser o x? Bom, aqui ficaria 3 vezes 5, que dá 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, nosso x igual a 3 e y igual a 5. Então, com esses dois pontos aqui, a gente consegue traçar o gráfico, né? Tranquilamente. Então, vamos copiar nossa equação, jogar no GeoGebra que ele resolve pra gente. Tá aqui. A nossa reta passa pela origem dos eixos. Eu tinha que tirar isso daqui, né? Mostrar as coordenadas não tá bom. O que mais que eu tenho? Exibir coordenadas? Não. Definitivamente não tá funcionando bem. Pela internet tu bota pertinho que ele já te mostra o ponto. Ele meio que puxa pra coordenada do ponto. E aqui tem que ser muito preciso. Eu não gostei disso. Tá bom, então aqui a gente nota que a reta passa pelo zero aqui da origem, né? Isso aqui é outra configuração que eu acho que eu deveria fazer, né? De tu dar zoom e ele não mudar aqui os valores. Manter sempre, mas enfim. Paciência por enquanto. Então passa no 0, 0. Qual o outro ponto que a gente achou? Quando o x for 3. Então vamos vir pro 3 aqui. O y tem que ser 5. Então vamos subir até encontrar onde a reta está, aqui.
Se a gente puxar para o lado, se quiser vir para o lado, obrigado, a gente encontra os 5. Então, para os pontos que a gente escolheu, tá tudo certo, eles pertencem a essa reta. Então, eu me contento com essa resposta. Vou botar o 39 aqui. E agora olhar no nosso gabarito, belo gabarito. 37, tá. Ponto 00, B 00 também. E o C, que é para fazer o gráfico, tá aqui ele, ó. Quando o nosso x for 3, o y vai ser 5. E para ti que tá aqui ainda olhando para essa questão e pensando assim, cara, por que todo exercício ele fala os pontos? Eu já sei, eu já entendi. Porque é necessário, tá? Por mais que isso aqui pareça uma coisa simples, a chance de tu esquecer é muito grande. Então, como dizia o Gringues, ou ainda diz, não sei mais, a repetição é a mãe do aprendizado, não tem outra forma de fazer. E eu não digo só porque eu acho que tu não entendeu, eu digo para mim verificar se tá tudo certo, se faz sentido a minha resposta. Ah, mas o gabarito tá aí, tá tudo aí já arrumadinho. Que bom. Quando eu estiver resolvendo uma prova, eu não vou ter esse benefício de poder olhar no gabarito. E se eu for resolver uma prova que tem a resposta da questão e eu só tenho que mostrar, eu só tenho que chegar nessa resposta, eu não vou gostar de fazer essa prova. Porque ela não vai ser fácil. Nunca na vida aceite a proposta de um professor que te permite usar livro, que te permite usar calculadora, que diz que vai colocar a resposta das questões na prova e tu só tem que chegar na resposta. Nunca aceite essa proposta, ela nunca é boa. Então, vamos seguir aqui para 39, dado o conselho do dia, não é mesmo? 38, vamos para 39 aqui. Então a gente tem aqui y igual a 2x mais 4. Muito bem. Só isso? Tá bom, então a primeira coisa é o x, né? Tu quer encontrar o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Sabemos que o y vai ser 0, isso a gente já sabe. Então, teríamos 0 para o y e para o x, o que a gente vai ter? Talvez eu não devesse fazer um negócio tão porco, né? Vamos copiar a equação aqui. Vamos resolver ela. Então, y0, meu x vai ser, isso aqui vai ficar, se eu subtrair 4 em ambos os lados, eu ficaria com 2x igual a menos 4, dividindo ambos os lados aí por 2, vou descobrir que o meu x é igual a menos 2. Então sabemos disso, né? Então as coordenadas deste ponto vai ser menos 2 para o x e 0 para o y. Tá, então a letra B ele quer saber para o y. O que a gente tem neste caso? Temos que o nosso x vai ser igual a 0. Então é isso que a gente sabe. Tá? X igual a 0, y igual a 4. Então o ponto vai ser 0 para o x, 4 para o y. Com isso já é possível de traçar o gráfico, tá? A gente não precisa mais nada, quer dizer, para garantir que a gente fez as coisas certas, tu deveria encontrar um terceiro ponto. Mas a gente não tem a necessidade por enquanto, tá? Quando for fazer uma prova, tu vai ter a capacidade de fazer essa verificação mais precisa assim. Eu por enquanto vou me dar o direito de não fazer. Tá, então verificações. Quando x é 0, o nosso y é 4. Vamos voltar lá porque a memória não é a das melhores, mas sim, x0 e y4, e o outro ponto seria menos 2 e 0, onde corta o eixo x. Então, menos 2, vamos ver.
Perfeitamente, tá aqui o menos 2. Então a gente não, né? O GeoGebra fez o gráfico certo. A gente só copiou a equação e colocou aqui. Então não confunda as coisas, né? É ele quem está fazendo esse gráfico, tá? Menos 2 e 0, 0 e 4. E o gráfico se encontra aqui. Muito bom. É meio chato ficar fazendo isso, mas é importante. Que é o tipo de coisa que vai ter recompensar depois. Né? No ensino médio ali, vai compensar em algum momento para ti fazer esses gráficos agora. Acredite, eu não daria tanta atenção para isso daqui se isso aqui não fosse aparecer com uma frequência grande na tua vida. Enquanto está no ensino médio ou se for fazer uma graduação. Então, questão 41, y igual a alguma coisa. Y igual a alguma coisa é bonito, né? É menos 4 terços de x. Então, ficaria 4x sobre 3 mais 2. Tá, isso daqui é só uma fração. Né? Não é nada muito complicado. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pro A, né? Então, vai ser pro A não, vai ser a letra A. Ele quer saber qual é que é a coordenada do ponto onde o gráfico corta o eixo X. Eu acredito que na outra eu falei do X quando era Y, né? Provavelmente eu cometi esse erro. Enfim. Aqui a gente tem que fazer aquela escolha esperta, né? Um valor de X que possa ser dividido por 3 e dê uma divisão, um valor exato ali. Não fique nada, número com vírgula, nada quebrado. Então se eu escolher o X igual a 3, eu vou ficar com 3 dividido por 3 que dá 1, vai ficar menos 4 só. Então menos 4 mais 2 é menos 2. Tá? Então quando o nosso X for 3, o nosso Y vai ser menos 2. Letra B. E assim, eu tenho ciência de que eu não estou mais mostrando o passo a passo como resolver essas equações aqui. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro porque poupa tempo. Né? De fato, isso poupa bastante tempo. Segundo, porque a gente já fez isso até enjoar. Eu não fiz. Bom, então vá assistir os outros vídeos lá que tu vai ver um monte de questões resolvidas passo a passo. Então, não é como se eu fosse meio desleixado assim, falar, ele está resolvendo, mas está pulando muita coisa. Não é isso, isso não é verdade. Nessa altura aqui tu já deveria ser capaz de resolver essas questões aqui, essas mais simples, né? Quando é um negócio um pouco mais complexo, claro que tu tem que escrever. Mas essas mais simples tu já deveria estar conseguindo resolver de cabeça. Eu não consigo. De novo, conselho de sempre, volta e assiste o conteúdo que trata só de frações, que trata só desse assunto aqui. Não queira cometer o erro que eu cometi na vida de pegar um assunto mais complexo e achar, não, mas nesse assunto aqui tem frações, então se eu aprender a fazer isso daqui, eu aprendo frações junto. Tudo de tabela, eu vou aprender tudo uma vez só. Não é assim que funciona, tá? Essa parte de trabalhar com a fração e tal, isso daqui nem é levado em consideração em relação ao problema. O problema não é esse, tá? A pessoa que estiver resolvendo, a pessoa que criou essa questão nem se importa com essa parte da fração. Isso aqui não é um problema para ele, para ti é. Tu olha para a fração e fala, pô, e aí o que eu faço? Então, e não é tão simples assim, ó, porque aqui tu tem um produto na parte de cima do teu numerador da fração. E aí o que tu faz? Tu tem que dividir os dois, tanto o x pelo 3 quanto o 4, ou tu pode escolher dividir só o x pelo 4, só o x pelo 3 e multiplicar o valor dessa divisão aí por 4. Como é que tu faz isso? Tá vendo? Não é uma coisa tão simples assim quanto parece. É simples para quem já resolveu as outras questões. Mas para uma pessoa que não tem muita experiência, tu olha para isso daqui, tu tem opções, que nem tu poderia multiplicar o valor do x vezes 4. Então, como eu escolhi o 3, ficaria 3 vezes 4 que dá 12. E depois disso eu dividi esse 12 aí por 3. Tá vendo? Não é uma coisa tão fácil assim.
Então não queira pegar esse conteúdo no meio, assim, ah não, mas tem fração também, ele vai ter que trabalhar com potência e eu aprendo tudo de uma vez só. Não é assim que funciona, eu não recomendo que faça. Porque a chance de tu perder muito tempo de vida é grande. Tá? Então, e aqui tu notou que, de novo, eu nem me dei conta, ó. Mas a gente geralmente procura soluções fáceis, né? Nesse caso, eu escolhi um ponto e eu até escolhi errado, né? Tá vendo? Eu escolhi um ponto que esse ponto aqui provavelmente pertence à reta. Só que não foi a pergunta que foi feita, cara. Tá vendo? Ainda bem que eu parei para olhar para isso. Não, cara, qual é que é onde o gráfico vai cortar o eixo x? Quando o y for igual a zero. Então já mudou a situação. Copia você para cá. Porque não é esse ponto, ele é um ponto que pertence à reta, mas não serve de resposta para a letra A. Tá vendo? Então, primeiro de tudo, nosso y é zero. A primeira coisa que a gente sabe aí na hora de resolver essa questão. Como ela não é tão simples, nesse caso que eu vou ter que escrever, né? Então, o x a gente não conhece ainda, esquece ele. Tira ele daqui. Então, temos isso daqui, essa situação. Y igual a zero, quanto é que vale o x? Se eu somar 4, menos 4x, se eu somar 4x dividido por 3 em ambos os lados dessa igualdade, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com você. Deixa eu copiar aqui. Então, estou somando em ambos os lados. No lado que era zero, vai ficar 4x dividido por 3 igual a menos 4x sobre 3 mais 4x sobre 3. Isso aqui dá zero. Isso aqui então vai ser igual a 2. Próximo passo, eu vou multiplicar ambos os lados aqui por 3. Então vamos ficar com 4x igual a 6. E agora, dividindo ambos os lados por 4, ficaremos com x igual a 6 dividido por 4. Eu posso escrever como 3 sobre 2. Também válido, né? 3 meios é 1,5, tá? Então, mas eu vou deixar na forma de fração mesmo, porque é assim que funciona. Tá vendo, ó? Ainda bem que eu fui revisar isso aqui. Aí tá bom, tá resolvidinho, tá aí o nosso ponto. E o b agora é quando o x for igual a zero. Então x é zero. O nosso y, nesse caso, é fácil de verificar, né? Vamos ver quanto que seria o nosso y. Se o x for zero, então isso aqui vai dar... Essa parte vira zero, o y é igual a 2. Pronto, então é 0 e 2. E a letra C a gente faz no GeoGebra, não precisa gastar com ela aqui. Só vamos copiar a equação e substituí-la. Tá vendo o que a falta de atenção não faz no ser humano? Vamos lá. Então, quando o x for zero, o nosso y é 2. Quando o x for 1 meio, 1,5, o nosso y é zero. Então é isso que ele está dizendo aqui. Tá ótimo. Resolvemos mais uma questão. E o GeoGebra fez o gráfico lindamente. Tá, 41 tá aí. Vamos a 43. Eu achei que ia continuar chovendo. Tava um tendel ali, até meio perigoso começar a gravar em dia de chuva, né? Perder toda a gravação, mas a gente tem que arriscar de vez em quando. É importante fazê-lo. Tá, vamos lá, 41. 3 meios e 0, 0 e 2 pro B. E o C seria o gráfico aqui, né? x0, y2, x é 1 meio, y é 0. Pronto. Temos os pontos. Próxima página do nosso belo gabarito. Questão 43 ainda, parte de gráfico. As pares aqui é ficar... Bom, a gente tem como revisar, né? Mas, de novo, não é um conteúdo
é um conteúdo importante, é um conteúdo que a gente já viu na parte de ensino fundamental lá dos livros, então agora eu me sinto muito tranquilo a resolver só as questões ímpares daqui, porque eu sei que o resto desse conteúdo foi ah, complementado, não sei, foi suprida a nossa deficiência nessa parte, resolvendo os livros de ensino fundamental. Então, eu tiro esse peso da consciência de não estar resolvendo todas as questões agora. Aí se você falar assim, mas eu não vou acompanhar aquela playlist lá, não vou assistir os vídeos. Eu te digo, olha, o que eu posso fazer, né? Y sobre 4. Eu aprendi bastante resolvendo aqueles livros, pra mim foi útil. Tu acha que não tem necessidade ou não tá afim de eu olhar os conteúdos lá, o que podemos fazer? Opa. Mas eu recomendaria, eu não ficaria assistindo conteúdos mais avançados ali sem saber o básico. Olhando para uma fração e não saber o que fazer, tu precisa resolver esse problema. Tu não pode ter essa dúvida. É meio que. Tu é proibido de ter esse tipo de dúvida. Então, vamos lá. Agora aqui o que a gente tem? Que primeiro a gente tem que descobrir o valor do x, né? Nesse caso aí, se o nosso y for igual a zero, x também vai ser. Então, temos aí 0 para o x, 0 para o y. Letra B. Vai ser a mesma coisa, né? Mesmo caso. Se o x for zero, então ficaria y dividido por 4 igual a zero, o que vai dar zero também, né? Então, 0 e 0. Vou fazer do padrão da resposta do livro essa daqui, né? Porque... Tá, e a letra C seria basicamente fazer o gráfico que o GeoGebra faz pra gente com toda a vontade do mundo. Ele é muito disposto, muito prestativo, bem dizer, né? Começaram os galos a cantar, porque é o normal de acontecer. Tá, então essa reta que passa pela origem. Tu tá vendo como esse tipo de observação, assim, ele te popa um tempo depois, sabe? São tantas questões que tu vê nesse formato, né? Que tu tem o x igual a y dividido por alguma coisa, ou x igual a y, y igual a x, não importa, um formato desse tipo, tu sabe que essa reta vai passar pela origem. Então isso já te popa bastante, né? Na hora de tu fazer o teu gráfico, tu já tem uma informação a mais ali na hora que tu tá escolhendo os pontos. Já te popa de errar as questões. É que eu tinha prendido a minha coberta aqui no pé da minha cadeira. Ai, deixa eu me arrumar de novo. É complicada a idade, né? Tá, então um dos pontos, voltando pra cá, né? A gente tem que resolver as questões e não falar da vida pessoal de ninguém. Então esses dois pontos aqui, eu trapaceei, né? Eu deveria escolher outro ponto para ter como referência para poder traçar a reta. Então, se o nosso y for 4, por exemplo, o nosso x tem que ser igual a 1. Então esse seria outro ponto aí para poder traçar a reta, tá? X igual a 1, y igual a 4. Vamos verificar se esse par ordenado aqui tá certo. Se são as coordenadas de um ponto que pertence a essa reta. X é 1, y tem que ser 4. E exatamente é o que é o y aqui. Então tá bom. Então é isso. Eu me esqueci, acabei me esquecendo completamente deste pequeno detalhe. Questão 43, questão 44 foi. Quer dizer, foi não, né? Mas a gente não vai fazer. 45. Enunciado. Salesperson makes a bad. Um vendedor, eu diria, né? Tem um desenho de uma calculadora, o que é um desafio pra mim de tentar não resolver usando a calculadora, né? Vamos ver se a gente consegue fazer sem precisar. Tá, ele faz a base do salário de 10 mil um ano ao ano. Ao ano, mais 5% de comissão no total das vendas
do ano. Tá. Expresso com equação linear do tipo. Tá, 10.000 mais o valor, mais 5% vezes o valor das vendas, né, que seria o nosso X. Se o Y representa o salário anual dele e o X representa o total de vendas do ano, aí a gente tem que responder algumas coisas, né? Qual seria o salário de um ano dessa pessoa se o total de vendas fosse de 500.000? Interessante, tá? Então, vamos copiar a primeira equação. Y igual a 10.000 mais esse 5%, né? Que seria 0,05. Copiar assim. Olha, 5% é 5 sobre 100. Podemos representar dessa forma. Forma que eu prefiro representar. No caderno, principalmente, tá? Aqui não é a melhor maneira, mas no caderno fica bom desse jeito. Porque aqui tu tá trabalhando com fração, é mais fácil de ver as coisas. Então, isso aqui vezes o X. Tá? Então, essa seria a nossa equação. Letra A. Não precisa de tanto espaço. O que ele quer na letra A? Tá, se o salário... Tá, qual seria o salário se o total de vendas foi de 500.000? Muito bem. Então, o Y representa o salário anual. Se a gente copiar isso aqui para cá, teríamos o quê? Isso aqui seria 500.000. Tá? Muito bem, cabeu na linha, inclusive. Então, ó, tá trovejando, acho que vai chover. Tá vendo como essas multiplicações são agradáveis se tu transforma em fração e não fica lidando com 0,05, multiplicando um número? Eu sei que é para praticar, né, usar a calculadora. Os exemplos do livro são pensados para que os alunos aprendam a utilizar a porcaria da calculadora. A gente sabe usar a calculadora e sabe fazer essas multiplicações. Então, nesse caso, a gente sempre está procurando fazer a simplificação, né, assim, trabalhar com a fração desse jeito para poder simplificar no próprio caderno sem ficar dependendo da calculadora. Certo? Certíssimo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação, então seria 5 vezes 500.000 dividido por 100. Eu posso reescrever essa multiplicação aqui desta forma, tá? Vamos recortar você e vamos colar aqui em cima. Tá acontecendo dessa maneira aqui. Então, neste caso, posso eu dividir 500.000 por 100 e esse 100 aqui por 100. Agora começou a chover. E aí a gente ficaria com o quê? Ficaria com alguma coisa interessante. Vou copiar o Y aqui, vai ser igual a 10.000 mais... Bom, veja que esse 5 aqui eu posso multiplicar por esse também, tá? Então isso aqui já daria 25. Ficaria 25. Agora, o que sobrou aqui? Eu tinha 5 vezes essa coisa, que seria 100.000, tá? Então, 500.000 eu posso escrever como sendo 5 vezes 100.000, tudo bem. Só que esses 100.000 aqui eu estou dividindo por 100. Então, esses dois zeros aqui, esse 100 aqui do final, vai-se embora. Sobra só 1.000, tá? Então, é o que eu vou multiplicar por este 25. Nessa altura aqui, eu espero que tu entenda as coisas que eu estou fazendo. Não são incríveis, não são mirabolantes, mas é a maneira como eu sempre resolvo as questões. Então, tu já sabe que nessa altura tu tem que estar bem tranquilo para olhar para esse valor aqui, ó, olhar para esse 500.000. Vou colocar ele aqui, 500.000. Reescrever ele como sendo 5 vezes 100.000, tá? E tem que conseguir fazer isso de cabeça, sem problema nenhum, para poder fazer simplificações.
Do mesmo jeito que tu reescreveu ele desta forma aqui, tu multiplica 5 vezes 5, tá? Em vez de estar se preocupando em fazer 5 vezes 500 mil. Porque pra mim dá mais trabalho do que só fazer essa parte. Então, são coisinhas. Espero que não falte luz, cara, que tá caindo pedras. Que maravilha. Pedrinhas de gelo vindas do céu. Então 10 mil mais 25 mil dá 35 mil. E esse seria o salário anual dessa pessoa que fez uma venda aí de 500 mil no ano. No ano todo. Não. Isso. 35,230.20. Tá aí. Tá no formato de dinheiro, vamos ver se tá certo. Olha que vai chover, eu acho. Vamos lá. Sempre verifique o gabarito, tá? Muito importante verificar. Letra A, 35 mil, tá bom. Ah, ele não botou os 2 zeros aqui, coisa estranha. Espero que eu não esteja usando a anotação errada para dinheiro, né? Letra B. O que ele quer na B? Qual seria o salário dessa pessoa para um ano se o total de vendas foi de 300 mil? Total 300. Tá bom, 300 muda muito pouco da questão anterior, né? Então podemos copiar você quem sabe, você de forma mais simples. E a gente não faz todo aquele rodeio ali. Então aqui em vez de ser 500 a gente bota um 300. Agora na próxima eu já vou fazer a simplificação aqui sem precisar estar escrevendo tudo. Então veja aqui, 300 mil dividido por 100, então esse 100 aqui ia embora, vai-se embora, fica só 3 mil. Ficaria 3 mil vezes 5. Primeiro escreve 10 mil aqui, mais 3 mil vezes 5, 3 vezes 5 é 15, então seria 15 vezes 1000, né? Porque 3 mil é 3 vezes 1000, que é o jeito como eu estou enxergando este número aqui. E é isso, e a gente não vai fazer a parte de calculadora, né? Não tem nem porquê. Y vai ser igual a 25 mil. Então, não sei porque ele não botou o 00 no final, mas eu vou colocar. Vamos ver se na outra ele faz. Não, não fez. Ficou os mesmos 25 mil desse jeito aí. Tá bom. Quem sou eu para discutir com o autor, né, cara? Letra C. O que ele quer na C? Quanto... Intercept... How does... Tá, o que significa o gráfico cortar o eixo Y nesse problema? Significa que esse seria o valor que ele ia receber se ele não fizesse nenhuma venda no ano. Então, é isso que significa. Então, se ele não fizer nenhuma venda, ele recebe só 10 mil de salário no ano todo. É isso que significa aí porque o x seria 0, né? Nesse contexto, para te encontrar as coordenadas do ponto. Então, nosso y seria 10 mil. Só isso, né? Então, intercept acho que é assim, intercept representa todo salário anual quando não foi feita nenhuma venda. Ou melhor, sem ser.
sem ter sido feita nenhuma venda. Meu português, lamento, mas não melhora. Não tem, por enquanto, o máximo que eu posso é isso. Se tu fique pensando em algo mais para reclamar, o que eu posso fazer? Para $0 em vendas, o salário vai ser de 10 mil. Eu acho que acho que é por aí, né? Resposta mais ou menos. Tá. Qual é o unreasonable to use negativo valores para x nessa equação? Olha, valor negativo. Como é que tu vai fazer uma venda e ficar devendo para a pessoa que tu vendeu o produto? Imagina? Então por isso não tem sentido tu falar em um valor negativo, né? Tá pensando em valor de venda. Imagina vender e fica devendo a pessoa. Eu acho que é isso, né? Não tem uma justificativa melhor que essa. Quer dizer, tem, lógico, né? A explicação do autor melhor que a minha, mas é isso, não vai ter um valor negativo por conta das vendas, né? O total de vendas não pode ser negativo. Pode ser 0, mas não pode ser negativo, né? Não tem como tu vender menos $25. Seria meio complicado, né? Ficar devendo, enfim. Essa seria a letra D. E tinha um gráfico pra gente olhar. Olha que maravilha. Tá bom, eu nem me dei por conta. Nem quis olhar também pra não pegar a resposta. E a 46 também é muito similar à outra, a gente vai deixar quieto. Tá, o que a gente tem aqui? Linhas horizontais e verticais. Para os exercícios do 47 ao 54, identifique a linha, se a linha é vertical ou horizontal, e o gráfico da linha. Identificar. Deve ser para fazer, né? Tá, então isso aqui a gente tem y igual a menos 1. Então vai ser uma linha que vai para qualquer valor de x aqui do gráfico, y sempre vai ser menos 1. Então passaria por aqui, ó. Este menos 1. Mas eu não acredito em você. Pois é, tu não tem obrigação de acreditar em mim. Tu não deve acreditar em mim. Tu deve pegar, vir no GeoGebra ou no teu caderno e fazer. Tá aqui, ó. Tá feio, tá fraco, mas tá aqui. Tá aqui nada, cadê a porcaria? Eu olhando pra outra aqui, porque eu olhei um 1 aqui. Achei que era essa coisinha feia aqui. Deixa eu arrumar as configurações. Se tem como botar em negrito. Definir com objeto, exibir, usar texto, não. Cor tá aqui. Las cores, pronto. Bonito, bonitinho. Ficou lindo, ó, perfeito. Dá pra visualizar tranquilamente aqui. Então, y igual a menos 1 é isso, uma linha horizontal. O que ele queria mesmo? Deve ser isso, né? Dizer. Cadê a minha? Não pode ser negativo e acabou ali. Então linha horizontal para 47. Essa aqui não tem muito o que escrever, né? 48, 49. O que temos? X igual a 2. Então onde é que está o 2? Está aqui. Então seria uma linha vertical, tá? Onde que corta só o eixo X aqui no ponto 2. E se estende ao infinito e além, não importa o valor de y, o nosso x sempre vai ser 2. Ó a cadeira Bessa entregando, cara. Tá, não é pra cá, vem pra cá. X igual a 2. Tá aqui, ó. Não interessa o valor do y, x sempre é 2. E é vertical, né? Uma linha vertical. Ele fez o desenho aqui, eu nem me dei por conta de olhar o gráfico. Mas tá aí, ó, menos 1. Tá no gráfico. Tá aí, x igual a 2 também.
Está o gráfico aí. 49. Ah, é vertical, né? Nem olhei. Vamos vir pra cá. 50. Tá, então 51 é a próxima. Essa aqui a gente vai, né? Não tem muito o que escrever, só observar. Se bem que essa daqui tem que escrever. 51. Ela é um pouco maior, né? 2x mais 6 igual a 5. Então, se eu subtrair 6 em ambos os lados, ficaria eu com 2x igual a menos 1. E agora, dividindo ambos os lados por 2, eu vou ficar com x igual a menos 1 meio. Ou 0,5, tá? Então, menos 0,5 quer dizer. Então, essa linha, ela vai ser vertical e passa pelo ponto menos 1 meio. Vamos pro GeoGebra. Não, cara. Tá certo, é aqui mesmo. Os problemas da vida do ser humano. Tá aqui ela, ó. Se eu ainda mais um zoom, vê que o ponto é menos 0,5 mesmo. Então, 47, 51 aqui, vertical. Aqui, ó, passa pelo meio. Menos 0,5. Muito bem. Se a outra segue esse mesmo modelo. Olha, depois tem expandindo as suas habilidades, olha só. 53 segue o mesmo modelo. Menos 2y mais 1. Menos 2y mais 1 igual a 9. Tá, o que eu faço aqui? Vou subtrair 1 em ambos os lados. Então vou ficar com menos 2y igual a menos 8, igual a 8, né? Não menos 8. E aí dividindo ambos os lados por menos 2, vou ficar com y igual a menos 4. 8 menos 2, ou quer dizer, 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Então essa vai ser uma linha horizontal e passa pelo ponto menos 4 lá no y. Cadê o menos 4? Deixa eu tirar um pouco do zoom. Pronto. Tá aí, linha horizontal, passa pelo menos 4. Gabarito, cadê você? Está aqui o desenho. Qual que seria a próxima para nós? Essa é a 53, a 54 é par, esquece. Tá, então expandindo habilidades. Para os exercícios do 55 ao 58, encontre o x e o y, tá, os pontos onde intercepta ali. O que mudou? Fração. Essa é a grande diferença. Fora isso, o resto a gente sabe. Tá? Então, x sobre 2 mais y sobre 3. x2, y3 igual a 1. Bom, a gente tem que resolver o problema, né? Encontrar pelo menos 2 pontos para traçar o gráfico. Ah não, ele quer saber onde intercepta, né? Perdão, então x intercept vai ser aonde? Quando y for 0, então vai ficar x sobre 2 igual a 1. Então, se eu multiplicamos os lados por 2, ficaria eu com o nosso x igual a 2, y 0. Y-intercept
intercept vai ser quem? Bom, x tu sabe que é 0, basta se preocupar com y então. Então se isso aqui é 0, essa parcela é 0, vamos ficar com y dividido por 3 igual a 1. Se eu multiplicar ambos os lados por 3, eu vou descobrir que o meu y é 3. E para a gente verificar isso, vamos jogar isso aqui no GeoGebra e ele que se vire para entregar a resposta. Tá, então vamos ver aqui o que a gente está buscando primeiro. Quando o x for 0, o y tem que ser 3. Então vamos lá, x0 sobe, y3. Quando o y for 0, o x tem que ser 2. Então, tá aqui. Olha aí, bonitinho, y0, x2. Então, tudo bate, funciona perfeitamente. 59, não é 59, 55. X-intercept 2 e 0 e y 0 e 3. x0, y3, aqui seria, né, x2, y0, que foi o que a gente obteve, né? Então, vamos para a próxima, 57. Ô, porcaria. Uma coisinha. Tá, 56, não, 57. X sobre A mais Y sobre B. Isso aqui o GeoGebra não vai fazer. Creio eu. Eu posso estar enganado, né? Também não vou falar mal do GeoGebra assim. Igual a 1. De novo, mesmo formato da outra que a gente fez, nada surpreende a gente. Se o nosso y for 0, então teríamos aqui o nosso x-intercept. Então, o y é 0, o nosso x vai ficar só x sobre a igual a 1. Então, se a gente multiplicar ambos os lados por a, ficaríamos que o nosso x é a. E o y0, que é o padrão, né? Então, y-intercept. O que nós temos? Bom, x tu sabe que é 0. O que vai valer o y nesse caso? Então, ficaria só y sobre b igual a 1. Aí, nosso y vai ser igual a b. Mais alguma coisa? Creio que não. Então, se a gente copiar isso daqui, não vai funcionar, né? Para olhar direto aqui no GeoGebra. Ctrl V, ver o que ele faz. Simplesmente ele não faz. Por quê? Porque ele não tem obrigação de fazer uma coisa dessas, né? Então não definiu nem A nem B. São frações, então nem vou mexer. Então vamos direto para o gabarito. A0, 0B. Tá, x-intercept A0 e y-intercept 0B. Muito bem. Muito bem, muito bom. Vamos para a próxima questão e depois da próxima outra que vem depois dela. E assim sucessivamente. Tá. Gráficos, calculator, exercícios. Para os exercícios do 59 ao 62, resolva a equação para y. Use uma calculadora gráfica para fazer o gráfico da equação on the standard view window. Legal. A gente tem o GeoGebra, não precisamos nos preocupar. Então é para resolver a equação para y. Ok, primeiro isolar então y e depois
resolver lá, certo? Encontrar os pontos. Isso que ele quer dizer. 5, 9. Pra que tem que ser tudo junto, né, cara? Não tem obrigação de ser junto. Qual é a equação? 2x menos 3y igual a 7. Então nesse caso aqui, eu vou somar 3y em ambos os lados e subtrair 7 em ambos os lados. Então ficaria eu com 3y igual 3y igual a 2x menos 7. E aqui, bom, resolver para y, né? Vamos ficar com y igual a 2x menos 7 dividido por 3. Para a gente não pegar pontos muito ruins, o que dá para fazer? Se o nosso... Se bem que não tem muito o que fazer. Não, na verdade tem sim. Se eu escolher o meu x igual a 3, ficaria... Não, 3 não é. Menos 1. Menos 1 acho que é útil, tá? Então isso aqui ficaria menos 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 7 vai dar menos 9. Menos 9 por 3 vai dar menos 3 para o y. Então, x menos 1, y menos 3. Tu não tem a obrigação de conseguir resolver isso aqui rápido, tá? De novo, esses vídeos aqui não são para pessoas que têm facilidade com a matemática. Ninguém que tem facilidade estaria assistindo um vídeo desses. Então eu acho que quando eu falo isso, eu estou falando para alguém que realmente tem dificuldade. Então tu não tem obrigação de fazer assim e conseguir chegar num ponto desses aqui, né? Uma resposta tão fácil dessas. Então tu pode chutar um valor pro x aqui, escolher um valor e aceitar o que aparecer pro y. Não tem obrigação de procurar números inteiros assim, tá? Pode trabalhar com fração também, não tem problema nenhum. Ainda mais porque, além do mais, tu vai usar a calculadora, né? A calculadora gráfica, então não seria um problema. Tá, então encontrei um ponto. Esse ponto aqui é um deles. Vou encontrar outro, porque a gente vai usar o GeoGebra, mas né, não vamos exagerar tanto. Vamos procurar outro ponto. Menos 1 resolveu o meu problema. X igual a 0 não resolve, né? Eu precisaria gerar múltiplos do 3. Então o 9 menos 9 deu. Atendeu bem ao problema, mas agora o que a gente pode fazer? Com 7 para ser múltiplo de 3, cara. Nossa, eu não tô vendo outra possibilidade. Talvez a gente tenha que aceitar uma fração, né? Então, se o y for 0, então isso aqui vai ser, quer dizer, se o x for 0, por exemplo, qual é que é o valor do y? O y vai ser... não, pera lá, se o y for 0, então vamos trabalhar com essa possibilidade. O que vai acontecer nesse caso? Talvez saia um ponto melhor pra gente trabalhar, né? y0, certo? Então tira isso daqui. Joga pra cá. Não. Pra cá, meu bem. Bota 0 aqui. Muito bem, tá organizadinho. Se eu multiplicar ambos os lados aí por 3, vou ficar com 2x menos 7 igual a 0. De novo, 3 vezes 0, 0. Então, ficamos com isso. Tá. Se eu somar 7 em ambos os lados, vou ficar com 2x igual a 7. Dividindo ambos os lados por 2, ficaria eu com x igual a 7/2 ou 3,5. Nesse caso, eu vou usar esse ponto aqui como 3,5, porque na hora de olhar o gráfico fica melhor, tá? Então, temos para o x 3,5
quando o nosso y for 0. Então isso aqui a gente consegue ver no GeoGebra tranquilamente. É isso. Então vamos jogar essa equaçãozinha aqui, que é a primeira. Sempre tu tenteia usar as primeiras, porque tu pode copiar alguma coisa errada nas outras e tu não quer correr o risco, né? Então esses pontos têm que ser pontos dessa reta aqui, gerada pela primeira equação, e não pelas simplificações que tu fez depois. Tá, então quando o y for 0, nosso x tem que ser 3.5, perfeitamente. Tá aqui. E quando o nosso x for 0, o y... Ah não, mas o outro ponto não era esse, né? Não, qual é que é o outro ponto que a gente tinha achado? Um era 3.5 para o y0, o outro é menos 1 e menos 3. Então é isso. Quando x for menos 1, deixa eu um pouco do zoom aqui, x é menos 1, y tem que ser menos 3. Que é o que a gente encontra. Perfeitamente. Então os pares ordenados que a gente achou são soluções para essa equação. Então se a gente for verificar gabarito agora, o que ele usou como... se a gente contar da 1, 2, 3, parece que passa no 3.5. Tem que fazer um esforço muito grande com isso daqui, tá? Mas enfim, é só para ter uma noção de como é que você comporta o gráfico. Aí, só com isso daqui já dá pra ver se a tua resposta tá certa ou não, né? Não tem como tu se confundir com um gráfico desses e o teu, se o teu a reta passasse aqui pelo segundo quadrante, não ia ter como confusão, não ia ter como confusão. Minha nossa, olha o problema da dicção, hein? Complicado, não ia ter confusão, né? Olhar pra tua resposta e olhar pra aquela dali e já serve de gabarito. Tá, próxima, 61. Tá caindo gotas de chuva perto de mim, eu não tô gostando disso, cara. O problema não é nem cair em mim, o problema é cair no computador ainda. Mas enfim, vamos lá. 3y igual a 9. Essa daí não assusta tanto, né? 3y e um 9. Então se a gente dividir ambos os lados aí por 3, a gente vai descobrir que o nosso y é igual a 3. Com isso, temos que isso é uma linha horizontal, certo? É só isso que a gente tem. Não, mas não pra cá, pra cá. Então, 3y igual a 9. Aí, ó, linha horizontal passa pelo 3 aqui no y. Então, só corta o eixo nesse ponto. Muito bem, vamos ver o que ele tem de resposta. Tem para todas. Que bonito. Tem o gabarito de todas. Olha, esses gráficos são bem simples a ponto da gente não precisar fazer. Então vamos fazer as ímpares, tá? Mesmo que tenha o gabarito, vamos fazer as ímpares e se contentar com isso. Então, y igual a 3, tá aqui a linha horizontal, a reta, né? Passa aqui no 3, muito bem, é isso mesmo. É isso aí. 63 agora. Cara, por que que não fica com a distância? Pô? Eu tô clicando aqui, ó, tô clicando, tá vendo? Ó, estou clicando. Às vezes eu clico, funciona, outras não funcionam, impressionante. Tá, 62 já foi. Então para os exercícios do 63 ao 66, usa a calculadora gráfica, tá? Fazer as linhas. Tá bem. Então aqui, eita, nós. Que é isso, cara? Tem o quê?
Tem limitações nisso. O nosso x está entre menos 30 e 10 e o nosso y está entre menos 15 e 5. Então tem um intervalo de valores aí. Limitadas as soluções dessa equação a essas restrições. Eu consigo colocar isso no GeoGebra? Acho que consigo, né? Tudo na mesma. Só que isso aqui vai ser mais complexo de fazer. Y é igual a menos 1 meio de x. X sobre 2, melhor dizendo, né? Menos 1 meio. Menos 10. Então vamos escolher dois pontos aí que estejam dentro daquelas restrições ali. Tem mais essa, né? Vamos copiar as restrições na parte de cima, eu sempre gosto de. Bela de uma porcaria, pô. Bugou, né? Tá, pronto. Voltou ao normal. Então x menos 30 e 10. Menos 30 e 10. Opa. Nosso x. E o y está entre menos 15 e 5. Claramente que isso não está pronto, né? Quer dizer, não, tá pronto. Eu já ia falar em simplificar, dividir aqui, mas daí eu ia ter que dividir o x também pelo mesmo valor. Não, tá tudo certo. Menos 15. Não aqui, meu bem, aqui, ó. Menos 15 e 5. Tá, terei eu que escolher pontos entre esses valores. 0 tá permitido nos dois casos. Então a primeira coisa que eu vou escolher vai ser um ponto seria o x igual a 0. Então para x igual a 0, o nosso y vai ser menos 10. Opa, menos 10. Outro ponto. Se o meu x for menos 20, então ficaria aqui menos 20 dividido por 2, ou melhor, menos 20 dividido por 2. Menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Menos 10, mais 10. Então, mais 10 menos 10 dá 0. Então, para x igual a menos 20, o y é 0. Não é a melhor forma de escolher pontos, né? São pontos bem distantes, mas dá para ter uma noção. Tá? Então, seria isso. O x pode assumir esses valores de menos 20? Pode, porque ele é maior do que menos 30 e menor do que 10. O y pode assumir o valor menos 10? Pode, porque ele está entre menos 15 e 5. Então, são pontos que estariam dentro. O problema é essas restrições aqui. Como é que o GeoGebra trabalha com isso? Se eu copiar tudo isso e jogar nele, o que ele vai fazer? Vamos descobrir na prática. O que ele vai fazer? Ctrl V, será que ele entende? Certamente que não sei. Não. Ctrl Z. Apagar. Se a gente fizer assim, acho que ele vai lá pro final. Ele igualou tudo aqui. Ele juntou você. Não. Tá, cara, deixa eu... Isso. Deixa eu copiar o resto.
Desistir é melhor, né? De vez em quando é o certo fazer, tá? Então, vem pra cá. Primeiro copia o gráfico, tá? A gente vai fazer aos poucos isso. Então, ver se eu consigo adicionar as restrições. Primeiro gráfico, perfeito. Primeiro vamos verificar se está tudo certo. Olha, quando o x for 0, vamos em configurações, vamos em cor, que eu sou daltônico e é uma porcaria de miséria isso daqui, pronto. Tá aí. Então, quando o x for 0, vamos verificar, tá aqui os eixos. Por que esses eixos não estão em negrito, cara? Por que eles não estão destacados, bonitos? Aqui fáceis de ver. Não sei, não me pergunte, porque eu não tenho a resposta para ti. Vou até verificar aqui. Exibir eixos, configurações, básico. Pronto. Tá resolvido, ó, já tá melhor. Tá, então nosso x é 0, o y menos 10. Ponto totalmente aceito aqui, tá? x0, y menos 10. X menos 20, y0. Esse aqui não vai ser tão agradável de achar. Ah, não, tá aqui ele. Tá, ó. X quando x for menos 20, nosso y é 0. Então, perfeito. Só que essa questão aqui tem restrições. Esse é o problema da coisa. Não é pra cá que eu quero vir, é pra cá. E temos essas restrições aqui para os valores de x e y. Então, eu queria ver se eu consigo adicionar essas restrições. Vamos ver o que acontece. Eu definitivamente não sei. Ah, ele cerca aqui. Não, mas não tá certo. X menos 30, não. Completamente perdido o negócio. X vai do menos 30 ao 5, já não foi. Seriam os valores de x, né? E o y iria do até o 10. Tá completamente perdido o negócio. Eu não sei adicionar as restrições quando a gente... Opa, não é aqui. Talvez um dia eu aprenda. Paga. Paga, pronto. Então vamos ter que ficar com isso. Ai, por que ele faz isso eu não sei. Enfim, o que a gente verificou estava certo. Então vamos aceitar essa parte e ser feliz. 63 do menos 30. Aqui menos 15 tá embaixo e o 5 tá em cima. Beleza, então esses seriam os valores possíveis aí, tanto para o x quanto para o y. Ficaria só esse pedacinho. Tá bom. Que questão é essa? 63. Vamos para 65. 65. Mas por que não vai, cara? É para contrariar mesmo. Tá, 63, 64, 65. Menos 2x mais 4y igual a 1. Essa aqui eu vou fazer só a equação, tá? Menos 2x mais 4y igual. Ou melhor, vamos pegar os pontos baseados na restrição, né? Então, o que nós temos aqui? X de menos 1 até 1. Então, ele pode assumir inclusive esses valores e ele pode ser 0. Mas não é um valor agradável, né? Se o x for 1, não é bom. Se o x for 0,5,
Também não. Tá, gente, nessa daqui a gente vai ter que ficar com valores meio ruins assim. Então se o meu x for 0, o y vai ser 1/4. Então, tá, x0, y é 1/4, ou 0,25. Agora, se o meu y for 0, o meu x vai ser menos 0,5, que seria menos 1/2, né? Então vai ser menos 0,5 e o y 0. Então temos esses valores aí. Vou colocar aqui 0,25 para seguir um padrão, né? Acho que aí tá justo. Agora, se eu salvar, vamos verificar se isso aqui tá certo. Claro, eu sei, tem a restrição e tudo mais. Ah, eu nem olhei o y, né? Falando em restrição. Tá, o y também pode assumir o valor 0 porque é de menos 1 até 1. Então, tá dentro do intervalo de validade aí dessa coisa. Tá? Não passa pela origem, muito bem. Quando x é 0, ou melhor, quando x é 0, nossa, se eu der mais um, o y é 0,25, tá? x0, y 0,25. Quando o meu y for 0, então vem pra cá, o x vai ser 0,5. Então os pontos batem, né? Y igual a 0, x 0,5. Menos 0. Ah, não, menos 0,5 tá certo. Então y 0, x menos 0,5, x0 e y 0,25. Então vamos tirar o zoom que depois a gente não vai precisar dele, né? Só atrapalha. Pronto. Sessenta e cinco, 67. Vamos ver 65, cadê você? Tá aqui. Vai de menos 1 a 1, embaixo também. Então sim, né? Tudo bem, tudo bem. 66, não. Para os exercícios do 67 ao 68, faço as linhas em partes, compare os gráficos, exatamente o mesmo, para ver se são o mesmo. Y igual a x mais 3, y igual a x mais 3,1 e mais 2,9. Olha, não vão ser, né? Não vão ser o mesmo, claro que não. Pra que tu quer uma coisa dessas? Oh, porcaria. Segundo, B. É isso. X mais 3, 3,1, 2,9. Olha, eu não vou ficar pegando os pontos disso daqui porque não tem necessidade, tá? A gente sabe fazer. Aqui, isso aqui é mais repetitiva do que qualquer outra coisa. Então, vamos só olhar para os gráficos. Tá? X mais 3 está aí. Vamos lá. G igual a x mais 3,1. Vamos ver se ele faz.
Tá aí a G e H igual a X mais a 2.9. Então temos três retas aí e não passam pelos mesmos pontos, ó. São paralelas, mas não passam. Ei, galô, velho, vai cantando. Sessenta e sete seria. Parecem indistinguíveis. Claro, tá, se tu for fazer isso num caderno ou numa calculadora que a telinha é muito simples, tudo bem, de fato elas parecem a mesma, mas a gente ali no GeoGebra acabou por verificar que não. E não é só a questão do GeoGebra, tu olha que o valor que está sendo adicionado ao x em cada uma delas é diferente. Então tem mais essa questão também. Aqui é x mais 3 para dar a coordenada y, aqui é x mais 3.1 para dar o valor da coordenada y, então vão ser pontos diferentes. Logo, nas retas, claro, no caderno passaria uma do lado da outra, né? Uma por cima da outra praticamente, mas no GeoGebra a gente viu rapidamente que não é. E só olhando para a equação tu sabe que não são iguais, tá? Só pela equação tu tem como ter essa noção. Ou pelo menos eu espero que tu tenha essa noção. Só de olhar. Então, vamos para a próxima. 68 aí. Conteúdo novo. Seção 2.2. Introdução a Slope of Line. The Slope Formula. Paralela em perpendicular linhas. Aplicações e interpretações of Slope. Slope of Line. Que é isso, cara? Se eu tiver internet eu vou ver se pega a tradução desta coisa bela aí. Palavra nova pra mim. Slope. Cadê a câmera dessa porcaria? Que adianta? Inclinação de uma reta e taxa de variação. Slope é inclinação. Nossa, que legal. Interessante. Ai. Inclinação. Na seção 2.1 a gente aprendeu como o gráfico de uma equação linear. Aprendeu o quê? Tá. Como fazer o gráfico de uma equação linear e identificar os pontos onde esse gráfico corta o eixo x e y. E nessa sessão a gente vai aprender sobre outra coisa importante, que seria a inclinação da reta. Geometricamente, a inclinação mede o steepness of da linha. Outra palavra que... steepness, nossa. Eu fico muito perdido com essas coisas. Mas, por que tu pegou um livro em inglês, então, se tu tem problema com as palavras? Medir a inclinação entre aspas. Tá, mas ele traduziu o slope como inclinação. Enfim, tá bom. Paciência, né? E eu tô falando e não tô mostrando, né? Eu tô usando o telefone para fazer a tradução rápida. Só abre a câmera ali e ele faz. Então a figura mostra as escadas, um wheelchair e uma rampa para cadeirantes. Sério? Certo, né? Não sério. Site. Veja que as escadas, que a inclinação é a mesma. 3. Tá, a abertura aqui seria a mesma dessa. Só o comprimento que é maior aqui embaixo, a base. Tá. A medida da inclinação
Corta a linha com 2 pontos da linha para a divisão entre a vertical, 2 pontos, horizontal, change slope. Tá, eu tô lendo mais baixo aqui pra ver se eu entendo, tá? E os porcos começaram a fazer barulho pra ajudar. Y, mudança em X, tarará. Em X. A variação em X, variação em Y, beleza. Tá, beleza, tá, tranquilo, tranquilo, muito de boas. Vamos lá, para mover do ponto A pro ponto B, nas escadas, suba 3 e mova para a direita 4. Tá, variação em X, variação em Y, slope, beleza. Para mover o ponto, para se mover do ponto A até o ponto B, wheelchair ramp rise 3 e mova-se 18. Tá, 3 de altura, 18 aqui de largura. Interessante, tá bom. Então o que, que o menino quer? Slope seria a variação no Y dividido pela variação no X. Tá bom, slope. Ou, melhor dizendo, o cateto a hipotenusa deste ângulo aqui seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Talvez seja essa a interpretação, tá? Encontre a inclinação na aplicação, tá? Tá, então temos esse desenho. Então, variação no Y seria 15 dividido por 5, certo? Vamos botar o exemplo aqui. Exemplo. Aí o slope, que eu não sei como é que ele vai botar. Eu vou botar um S aqui, fica desse jeito. Então seria 15 sobre 5. Como é difícil pegar as coisas que é estranho pra ti, né? Tu não tá acostumado com aquelas palavras ali, tu já te embaralha numa coisa simples, uma coisa estupidamente simples. Então isso aqui seria 3F. Não tem FT, não tem unidade. Seria 3. Slope é 3 sobre 1. Isso indica que a pessoa tem que subir 3. Vamos lá, FT considera metro, 3 metros na vertical para cada 1 metro que ela sobe horizontalmente. Vocês locam na horizontal, tá subindo 3 na vertical. Interessante, uma visão interessante dessa parte, de fato. A fórmula aí da coisa, tá. Então, encontre a the roof. Beleza. Slope. Slope não deve ser inclinação, né? Não deve ser isso, deve ser outra coisa que o Google Tradutor pegou e estragou. Vamos lá. Então, o que, que a gente tem? Tem o nosso Y seria 8, nosso X é 20. Então, slope aí seria 8 sobre 20. Dá para dividir todo mundo por 4? Dá. Então slope seria 8 por 4 dá 2 sobre, e 20 por 4 dá 5. 2 quintos. Então ele teria que ser deslocado 2 FT na vertical. Não, calma lá.
tá bem simplificado. Ou 5 na horizontal. Calma lá, vamos ver como é que ele interpretou o outro para mim não cometer erros aqui. Indica que a pessoa sobe 3 verticalmente para cada um na horizontal. 3 é a parte vertical e 1 é a parte horizontal. Então aqui seria 2 na vertical para 5 na horizontal. Tá. Cada 2 FT que ela sobe, ela tem que se deslocar 5 aqui na horizontal. Beleza. Aceitamos isso como resposta. Vamos aceitar. Resposta, vem cá. 2/5, beleza. Interessante, interessante. Tá, essa fórmula aí. Usando qualquer 2 pontos na linha, escolha x1, y1 e x2, y2, que seriam os 2 pontos, né? E mude entre um e outro. Esses pontos podem ser encontrados usando diferentes y, tá. Tá, valores LCM na mesma ordem, então eu posso pegar um y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. As coordenadas no caso. Aham, tudo bem. Então esse seria o ponto x1, y1 e o outro ponto lá seria o x2, y2. Tá bom. Que é o ponto de cima. Tá, o slope é uma linha que simboliza pela letra M. Isso é dado seguindo a fórmula do slope. Tá, então é M. Eu estou usando S, mas não. Então vamos lá. Qual é que é a fórmula pra gente? M igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tá bom? A gente vai guardar isso na cabeça? Certamente. Isso aqui aparece com frequência? Certamente. Certamente que sim. Tá, x2 menos x1 tem que ser diferente de zero, porque é denominador aqui na fração, então faz todo sentido. Temos mais coisas a fazer. Temos questões a fazer. Deixa eu voltar a ver se não pulou demais. Não. Exercícios. Encontre o slope. Nossa, tua pronúncia tá péssima. Tá mesmo, não tá das melhores não. Mas 1h34. Que beleza. Tá quase começando mais um dia, né? Quase começando mais um dia. Tudo bem. Temos 26 minutos para se divertir. É muito tempo, né? É muito tempo. Tá. Então para encontrar esse slope aí, usando os pontos 1 menos 1 e 7, 2. Ok? Então exemplo. Opa. Que exemplo é esse? 2. Tá, então temos esses pontos. Encontrar a inclinação da reta que passa por esses pontos. 1 menos 1. 2. E não, 7 e 2. 7 e 2. Ó, porcaria miserável. Menos 1, 7 e 2. Tá. Agora, bom, a gente tem a fórmula aqui, né? Tá tudo pronto. Não precisa pensar muito, é só substituir valores e encontrar. Então o nosso y2 seria 2
o nosso y1 seria menos 1. Então isso aqui vai ser... bom, não, deixa assim. Tá, então, bota entre parênteses, menos 1. x2 seria 7. x1 seria 1. Então tá aí, tá resolvido. Tá resolvido não, mas tá quase pronto. Nosso m vai ser 2 menos menos 1, que dá 3, dividido por 7 menos 1, que é 6. 3 e 6 dá para simplificar. Então, se eu dividir 3 por 3 vai dar 1. 6 por 3 dá 2. Ficamos com isso. 1/2, ou 0,5. Tá, então ele fez a questão ainda de deixar bem claro quem é x1, quem é y1. A gente só espera chegar na resposta. 1/2. A linha pode ser verificado com o gráfico. 7 menos 2, 1 menos 1. Pode ser verificado quando x... Tá, mas... não, mas vamos pro raciocínio dele. Para cada 1 que tu se deslocar na vertical, tu tem que se deslocar 2 na horizontal. Então, o ponto começa aqui, né? Tá aqui o ponto 1. Então, eu desloquei 1 para cá. Eu tenho que me deslocar 2 na horizontal. Eu estaria aqui. Se eu me deslocar mais 1 para cá, teria que me deslocar 1, 2 para cá. Mais 1 para cá, 1, 2, até chegar no ponto aqui de novo. E a gente chega no final. Nem passa, nem nada, tá tudo certinho, né? Para cada um na horizontal, 2 na vertical. Pá, chegamos no outro ponto. Não passou nem faltou. Não sei se é assim que ele verifica. Não sei porque tem esse 3 e esse 6. Seriam soluções essa coisa? Cara, eu não sei porque esse 3 e esse 6. Lamento, mas não... Eu tô... Tá, seria o dobro, né? Se tu te desloca 3 na horizontal, tu tem que se deslocar 6 na vertical, né? Porque pra cada um tem que se deslocar 2. Pra cada um na horizontal, 2 na vertical. Ah, talvez esse ponto esteja aqui e faça parte, mas... não sei. 6... Ah, tá, então deve ser aqui, né? Cadê? 6 e 3 e 6. 7 deve... não entendi por que tem esse lamento, mas não entendi mesmo. Ignorância, sei lá. Deve ser lamentável, né? Mas a gente tem que assumir também, né? Não adianta ficar 2 horas olhando pra uma coisa e... Tá. Não adianta mesmo. Vamos pra 2 aqui. Questão 2. E só que essa aqui não é das questões mesmo, né? Essa é só uma ajuda para te entender as coisas. Então, encontre essa inclinação da linha que passa pelo sul, pelos 2 pontos. Menos 4 e 5. Então, vamos copiar. Menos 4 e 5. E o outro ponto seria 6 e 8. Tá bom. Então, de novo, a gente tem a equação. Tá aqui ela. Só substituir valores. Então, y2 é 6. Não. y2 é 8. Onde é que eu tirei 6? Pronto. y1 é 5.
Deixa eu selecionar tudo, cara. Parte de baixo, x2 é 6. x2 é 6. E x1 é menos 4. Então aqui vai ser menos 4. Menos 4. Tá? Nosso M vai ser o quê? Vai ser 8 menos 5, que dá 3, dividido por 6 menos 4, seria 6 mais 4, que dá 10. 3 dividido por 10 é 0,3. Então essa seria a inclinação. Vamos ver a 2 se tá certo. Perdão. Conectando com... Ah, tá, respostas. 3 décimos, 0,3, mesma coisa, coisa mesma, tá? Tá, então o exemplo 2 foi-se. Fiquei devendo esse 3 e esse 6 aqui. Mas fora isso... Ou talvez seja esse tamanho aqui que ele subiu 3, teve que se deslocar 6 pra cá. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Talvez seja. Talvez é muito bonito, né? The slope formula does not depende. Ponto. Tá, não depende dos pontos. O queijo. O queijo não, né? Certo. Por exemplo, revertendo a ordem de cada os pontos do exemplo 2, resultados serão os mesmos. 1 e menos 1 e 7 e 2, daí eu teria menos 1 menos 2 dividido por 1 menos 7. Seria y. Ele está considerando isso aqui como sendo y2. Tá, então dá no mesmo. E esse aqui como sendo o ponto x1, x2. Tá bom. Então se dá no mesmo. Então a gente está feliz com isso. Tá. Quando você for aplicar essa fórmula, você deve ver que o slope de uma linha pode ser positivo, negativo, zero ou indefinido. Linhas que aumentam ou crescem para a direita e para o left to right, da direita para a esquerda, possuem positivo slope. Linhas que decrescem ou caem da esquerda para a direita tem o negativo. Enfim, é nada muito complicado. Linhas horizontais tem zero, né, inclinação zero. Linha vertical possui uma inclinação indefinida. Positiva, negativa, zero. Perfeito. E indefinida tá ali. Então, positivo, negativo, tá. Tudo bem. Definição a gente aceita. Então, a 3 seria zero, né? Determine a inclinação das linhas, se ela é positiva, negativa, zero ou indefinida. Horizontal, zero. Inclinada desse jeito, positiva. Inclinada desta forma aqui, que pega, sei lá, segundo quadrante e quarto quadrante, negativa. Não é necessariamente uma regra, né? A reta poderia pegar o terceiro e o quarto quadrante aqui só e tudo mais, mas enfim, tá desse jeito aqui é negativo e aqui a 6 é indefinida. Então segue
as próprias coisas que ele falou, né? A 3 é 0, a 4 positiva, a 5 negativa e a 6 indefinida. Ó, 5 negativa aqui, que é o desenho que a gente tem. É só seguir o desenho que nada dará errado. Ou pelo menos é o que se espera, né? Encontrando a inclinação da linha entre dois pontos. Caramba, muito impressionante o que a gente tem que fazer. E temos que fazer, faremos, né? Deixa eu só tirar meu óculos aqui. Ok, então os pontos seriam esses. Exemplo 3, 2 pontos. Treze menos 4. Menos 5 menos 1. Menos 4, menos 5, menos 1. Tá. Então a fórmula tá aí. Então nosso y2 seria menos 1. E não é pra tudo, não. Pra que tu faz isso, cara? Pra que uma coisa dessa? X1 é menos 4. Grandes coisas desse. Quer dizer, x1 não, y1 menos 4. x2 é 5. E o meu x1 é 3. Então essa inclinação vai ser o quê? Menos 1 menos menos 4 vai ser mais 4, então ficaria 3 sobre 5 menos 3 é 2. Então isso aí é 1,5 ou 3 meios, tá? Veja do jeito que tu quiser. Ou não também, né? Perdão. Erros podem acontecer. Menos 1, menos menos 4, menos 5, menos 3. Eu copiei errado. Tá. Não, aqui eu copiei certo. Aqui eu copiei errado. Aqui eu cometi um pequeno erro. Então aqui vai ser menos 5 menos 3, que dá menos 8. Acontecem, erros acontecem. Menos 3 sobre menos 8. Quer dizer, 3 sobre menos 8. Tá, é um jeito de escrever essa fração, a gente sabe que é equivalente. Pera aí, deixa eu voltar que eu tô perdido aqui. Então, qualquer uma dessas formas aqui de escrever a fração é equivalente, então não te preocupa tanto. Tá, isso simplificado, os dois pontos pode ser feito o gráfico deles, onde o menos 3 oitavos é a correta slope. Menos 3, 8. Tá. Tudo bem, tudo bem. Tem mais outra questão aqui para fazer, hein? Encontre a inclinação da linha que passa pelos pontos dados. Se eu não cometer nenhum erro. Hoje já tá. Tá. As outras questões a gente só olhou, né? Não tinha muito o que escrever mesmo. Tá certo. 1 e menos 8. Menos 8, menos 5 e menos 4. Tá. Então, de novo, a fórmula pra gente tá aqui.
Nosso y2 é menos 4. Então, vamos organizar ele. O y1 é menos 8. De novo, tem que tomar esse cuidado. Nosso x2 menos 5. Espero que dessa vez eu não erre. E o x1 é 1. Então, nosso m vai ser menos 4 menos 8. Isso aqui daria menos 4 mais 8, que dá 4. Dividido por menos 5 menos 1, que dá menos 6. Então isso aqui vai dar 2 dividido por menos 3. É um jeito de escrever isso. O mais adequado, não sei, seria assim, seria menos, aí a fração. Assim, menos 2/3. Vamos ver se está certo, que a gente gosta de conferir respostas. Por que que um cara, um animal, um pequeno animal, sabe, faz uma coisa dessas? Por que que ele deixa... Olha onde está a seta do mouse, para que ninguém diga, ah, mas ele clicou porque colocou em cima, aqui bem na beirada. Não. Olha a distância disso daqui. Me diz se é certo uma pessoa fazer uma coisa dessas. Me diz se o cara tava no seu juízo perfeito, cara, ou não. Eu duvido muito. Menos 8. O cara tem que se cuidar ainda. Tu mal enxerga essa mãozinha aqui pra mexer as coisas, tu imagina? Ainda mais essa parte de baixo ali pra incomodar. Tá, então é menos 2/3. A gente já deixou no formato meio que padrão aqui de ficar a fração, né? Com menos na frente da fração. E não no numerador ou no denominador. Só que não tem problema ficar, né? Mas não é o mais agradável de ver. Tá? Então uma a gente fez. A gente viu o exemplo aqui, certo? Da última questão. Então vamos para o exemplo 4. Porcaria. Não, meu bem. Tá calma, tá calma. Já vou usar a equação. Tá calma. Então encontre a inclinação da linha entre os dois pontos, tudo mais. Passando pelos dois. Menos 3 e 4. Tem letra A e letra B. Nossa. Que maravilha. A gente adora fazer questões. Melhor coisa do mundo. É melhor do que qualquer outra coisa. Tirar mais um dia da vida para resolvê-las. É a melhor coisa que tem. Então, menos 3, 4. Mas hoje eu tô bem, né? Não tem problema. Uma hora a gente pega o jeito de novo. Então, menos 3, 4. Menos 3, menos 2. Só conferindo, ver se tá tudo certinho. Para não refazer a questão. Então, y2 menos 2. y1, 4. Ok. x2 menos 3. Não, meu benzinho, colabora comigo só uma vez na vida. Obrigado. E x1 menos 3. Temos um problema aqui. Tá?
vai ficar, na parte de cima fica menos 6, na parte de baixo ficaria 0. Menos 3 menos menos 3 dá 0. Então, isso aqui é indefinido. Não tem muito o que fazer, tá? Não temos como fazer divisão por 0, logo vai ter que ficar desse jeito, indefinido. É exatamente o que ele achou. Slope indefinido, os pontos formam uma linha vertical. Tá bom. Se formam, quem sou eu para dizer que não, né? Tá. Então a... Ah, não, mas tem a B ainda. Slope. Ele fez a B. Ele deve fazer no outro lado, na outra linha, né? Tá, encontre passando pelos pontos 0, 2, menos 4 e 2. Tá. Vamos fazer a B que ele resolveu na outra página. Menos 4 e 2. Tudo bem. Fórmulas, a gente adora usá-las. Y2 é 2. Que curioso. Y1 é 2. X2 é menos 4. E o nosso X1 é 0. Tá? Isso aqui vai dar 0. Porque por conta do numerador dessa fração. Então, nem perde tempo com o denominador. Na verdade, não é questão de não perder tempo com o denominador. Só tem que ver se o denominador vai dar 0 ou não. Se não vai, te preocupa aqui com o numerador que deu 0, então o nosso M é 0. O que significa que é uma linha horizontal, eu acho, né? Tá vendo como eu não trago certeza sempre? Às vezes é só um achismo meu, vamos ver se tá certo. 0 é 0, a linha entre dois pontos é uma linha horizontal. Tá, quando é indefinido é uma linha vertical, né? Pelo que parece. Enfim. Linhas paralelas e perpendiculares. Olha que é uma boa revisão que esse autor está fazendo com a gente. Mas falando em boas revisões, vamos ver quanto tempo a gente tem. Temos 2 minutos. 2 minutos é tempo suficiente para tratar de fazer esses dois exercícios aqui, né? Ou não, acho que não. Não vamos exagerar também, não passa demais do tempo. Então, muito obrigado pela tua companhia e no próximo vídeo a gente se encontra por aí. Até mais.